Boletim Região em Foco completa aí sua 1000ª edição. Sobre esse assunto estamos recebendo o apresentador, produtor do nosso Boletim Região em Foco, Marilan Rick, consultor econômico da Rádio Cidade, além de amigo de longa data. Marilan, muito bom dia, parabéns por esta edição de número 1000 do Região em Foco. Quanta informação você já contribuiu com os nossos ouvintes, quanta informação desta região de Jundiaí você já levou aqui na programação da Rádio Cidade, hein? Bom dia. Bom dia ao nosso ouvinte. Pois é, Júnior, eu que agradeço à Rádio Cidade pelo espaço que me dá para a gente falar de uma coisa que não é usual, né? A gente divulgar estatísticas de cidades. A gente costuma ver quanto o Brasil exportou, quanto o Brasil importou, quanto produziu, a população do Brasil, etc e tal. Mas, na verdade, de norte a sul, a gente tem muito pouca informação acerca de cidades, né? Todo mundo sabe cantar o hino nacional, mas pouca gente sabe cantar o hino local. Marilan, quão rica é a cidade de Jundiaí? E aí eu espalho um pouquinho. Quão rica também é esta região do aglomerado urbano de Jundiaí, em relação ao Brasil e também em relação à América Latina? Vamos lá. O Brasil deve fechar esse ano, Júnior, produzindo 7 trilhões de reais, certo? E Jundiaí produz, mais ou menos, deve fechar esse ano com uns 44 a 45 bilhões de reais. Então, a gente pode dizer o seguinte: Jundiaí é uma cidade rica para padrões brasileiros. Por exemplo, o primeiro dado no site do IBGE acerca de Jundiaí fala sobre a produção por habitante da cidade. E ela dá em torno aí de 100 mil reais por habitante, aproximadamente. Só para ter uma ideia, como esse número não significa muito em termos de nível de vida, né? Se a gente pegar Louveira passa do dobro de Jundiaí, porque tem uma população bem menor no distrito industrial grande. Então, recolocando, para padrões brasileiros, Jundiaí é sim uma cidade rica. Digo mais ainda, Júnior, não só Jundiaí, como toda essa região em volta de Jundiaí, mais precisamente essa região que ouve a Rádio Cidade, né? A Rádio Cidade está num ponto entre as duas regiões mais ricas do Brasil. As duas regiões mais ricas do Brasil são a região metropolitana de São Paulo e o interior de São Paulo. E Jundiaí está bem no meio ali, né, vamos dizer assim, com relevância ao fato de existir a Anhanguera e a Bandeirantes, que são o maior fluxo de produtos e de pessoas nas estradas do Brasil, né? A maior é a Dutra, mas a que mais, somando Anhanguera e Bandeirantes, passa bem a Dutra. Então é um potencial. Olha, eu fiz um trabalho uma vez para uma empresa e peguei o centro do compasso em Jundiaí com um raio de 100 quilômetros e deu uma produção ali maior do que a Bélgica, maior do que a Suécia, né? Quer dizer, coisa muito grande mesmo. A região aqui, estado de São Paulo, sobretudo interior do estado de São Paulo. O que faz com que uma cidade ou uma região seja rica? O que ela produz para que ela seja tão rica assim? Bem colocado. Eu vou responder com certeza, eu não sei. Gostei da pergunta. Sinceridade é importante também, né, Marilan? Não, veja bem, olha, a gente tem aqui na região, se eu tiver que tentar adivinhar, porque eu não conheço estudo acerca disso, né? Vou te falar por quê, Júnior. Olha, Jundiaí não tem poder para determinar a taxa de câmbio, quanto vai valer o dólar. Ela é dado para a cidade. Jundiaí não tem o poder de determinar a taxa de crescimento do PIB, da produção do Brasil. Jundiaí não tem o poder de estabelecer taxa de juros, né? A taxa de juros é uma taxa de nível nacional. Se a gente pegar uma agência de banco aqui na Rangel Pestana, a taxa de juros é determinada não pela prefeitura ou por alguém da cidade, ela vem de fora como dada. Então a cidade só se defende, digamos assim. Existe que as cidades mesmo fazem hoje
É o serviço de saúde, que em Jundiaí é muito bom para padrões brasileiros, né? E o serviço de educação, desde creche até alfabetização, etc. e tal, né? As prefeituras atuam nisso. Mas, digamos assim, de uma gestão da cidade, é difícil sair alguma coisa em termos de desenvolvimento econômico, né? Pela estrutura que as regiões têm aqui no Brasil, que são diferentes do poder que tem as cidades, né? Quando eu te perguntei o que faz uma região ser rica, agora vou ser mais específico. Em relação a setores da economia, você ter uma cidade que tem mais indústrias de determinado setor, isso daí pode render mais para aquela cidade, para aquela região, em termos financeiros? Pode, viu, Júnior? A gente tem situações típicas assim. Por exemplo, Belém do Pará, mineração. Ali cresce. Se a gente pegar, por exemplo, o interior do estado, tem cidades que são abertamente canavieiras. Então tem uma produção local. Não precisa ir muito longe não. Se a gente pegar Campo Limpo aqui, a vinda da Krupp em Campo Limpo mudou a história da cidade. A Krupp produz 60 e poucos % da produção de Campo Limpo, quase 70%. E outros pontos em que isso acontece. Pegar Campos do Jordão, por exemplo, conseguiu pegar um lugar frio e fazer uma cidade turística. Quer dizer, tem seus méritos inquestionavelmente. Aqui, no ponto em que estamos perguntando, João, o que faz de Jundiaí uma cidade desse tamanho economicamente? Primeiro, as rodovias, seguramente. Segundo, que é muito importante, a proximidade dos dois aeroportos, o de Viracopos e do Cumbica, como pontos até para exportação e importação, né? Tem produtos que não podem ser colocados em container ou coisa assim, né? Outra coisa é que Jundiaí exerceu, por questões históricas, uma certa liderança na região. A gente conversando às vezes com algum prefeito, ó, se sente que Jundiaí é uma liderança na região, o prefeito diz que sente, certo? Não o prefeito atual, outros prefeitos aí. Tanto é que emancipou vários municípios, inclusive, né? Emancipou vários municípios. Algumas colocações, por exemplo, quer ver, se a gente pegar Jarinu, a sede da comarca é Atibaia, mas o vínculo de Jarinu maior é com Jundiaí, certo? E hoje ele ganha uma autonomia cidade muito interessante até de Jarinu. Assim que pode ser até, se você me permite, Júnior, uma colocação que pode ser curiosa para o nosso ouvinte, é o seguinte, olha, se a gente pegar a riqueza do Brasil, onde é que está a capacidade de produção? Ela vai grosseiramente, a principal está no estado de São Paulo. Se a gente pegar o eixo da Anhanguera e Bandeirantes, há uma concentração de riqueza muito grande. Ela começa lá em São Paulo, onde começa em Anhanguera e Bandeirantes. Ela se reduz em Cordeirópolis, porque ali termina a Bandeirantes e continua só em Anhanguera. O ponto mais alto é Campinas. Campinas é um monstro de cidade, né? Passando mais para frente, cada quilômetro que a gente vai andando em Anhanguera, de Bandeirantes, vai reduzindo a capacidade de produção das cidades, mas aumenta com relação ao Brasil. O ponto diferente disso é em Ribeirão Preto, lá onde fica quase no final da via em Anhanguera. Ribeirão Preto aí dá uma crescida, porque é uma cidadona, mas ela é produtivamente, em termos de produção, Jundiaí produz mais do que Ribeirão Preto. Então esse canal de distribuição de estradas aqui é muito importante. Marilan, falando sobre o Região em Foco, edição número 1000. 1000 boletins foram divulgados ao longo da nossa programação. Queria que você falasse do início de tudo isso. Você que é proprietário da Delta Análise de Cidades. Isso daí. Houve aquela parceria lá atrás com a Rádio Cidade. Queria que você contasse um pouquinho dessa história aí, como é que começou, né? De onde veio essa ideia de levar tanta informação, informações importantes para as pessoas, né? Os nossos ouvintes e as pessoas que moram nessa região abrangida pelo sinal da Rádio Cidade. Olha, Júnior, eu trabalho com todas as cidades do estado de São Paulo, que são 645 cidades. E um dia eu fiz uma apresentação numa cidade lá no interior, né? E estava dando aula pela Fundação Getúlio Vargas, né?
E a Fundação Getúlio Vargas pede para a gente falar alguma coisa da economia da região. E ela apresenta alguns dados, mas os meus dados, modéstia à parte, são muito mais completos do que, muito mais elaborados, dados econômicos deflacionados, variáveis construídas, com gráficos, tabelas, outras questões que a Fundação Getúlio Vargas não tratava, né? Por exemplo, o que quer dizer Jundiaí? A Getúlio Vargas não vai tratar disso, né? Ela está tratando de questões administrativas, econômicas. Então, quando eu apresentei, houve uma aceitação muito grande. Então, é comum, por exemplo, eu fui numa emissora de televisão aqui perto, alguns dias atrás, e falei, olha, a cidade produz tanto, essa cidade. Ninguém sabia quanto produzia a cidade. Então, eu falei, pô, como falta informação, né? Então, eu fui buscando, fui catando. Daí nós conversamos um dia, tomando café aqui embaixo, né, Júnior? Eu falei, Júnior, por que nós não fazemos um conjunto de dados? Não sei se você está lembrado disso, Júnior. Estou lembrado, sim. Fala só sobre... Quanto tempo faz isso, Marilão? Foi em março de 2015. Março de 2015. Na verdade foi um pouco antes, mas nós começamos em março de 2015. Já são quase 4 anos e meio, 4 anos e meio. Se passaram. Isso daí, Júnior. Então, eu falo, por exemplo, o que quer dizer Jundiaí? Sabe que Jundiaí existe... Ju, por exemplo, de Jundiaí quer dizer amarelo. Pouca gente sabe disso. É que Jundiá quer dizer barriga amarela. Porque o bagre, que é o nome Jundiá, né? Peixe da família dos bagres, ele tinha barriga amarela. Então, quando a gente fala caju, o ju de caju é o mesmo de Jundiaí, porque caju quer dizer fruta amarela. Fruta amarela na linguagem tupi-guarani. Isso. Caju quer dizer fruta amarela. E Jundiá quer dizer barriga amarela. E na língua Guarani. Guarani. As expressões daqui, a maior parte são Guarani. A gente fala assim, tudo bem, olha, eu sei agora que Ju quer dizer amarelo, mas não me adiantou nada na vida. Mas um pouco de cultura é inútil, a gente não precisa ter tudo, serventia para tudo, né? Mas há algumas questões curiosas, por exemplo, Japi. Japi é o nome de um passarinho, né? Ele era Iapi, é que o português punha J em tudo, né? Então, o Y virou J, né? Virou J, né? Falava Jugoslávia para Iugoslávia, né? Até Japão não tem J, ninguém conhece o nome Japão, foram os portugueses que inventaram. Então, olha, tem um monte de coisa curiosa que a gente não sabe aqui, né? Ou que pouca gente sabe. Os historiadores, claro, estudaram, né? Por exemplo, se a gente fizer um resumo da história de Jundiaí, a gente pode falar o seguinte: antes da imigração italiana, nada, certo? Depois, a gente tem a uva, que é importante. Depois, a gente tem a indústria, a produção de café em Itupeva, muito importante. A Revolução de 30, que está fazendo aniversário esses dias, né? Que aí muda a história da cidade para... E as ferrovias? Quando veio a ferrovia? A ferrovia veio a Santos Jundiaí no tempo da Guerra do Paraguai, 1860 e pouco. Para que servia aquilo? Para mandar café para o Porto de Santos, né? Que era a economia do Brasil, era café, e a segunda era borracha, que era muito menor e localizada no mapa. Então, Jundiaí teve uma influência, teve Itatiba, Itupeva, teve um baque com os anos 30, né? Com a Revolução de 30. E veja, é uma questão que pouca gente trata, né, Júnior? Então, da onde veio essa ideia aí, né? Vamos fazer alguma coisa e dar informação na rádio. Mas eu já tenho feito o seguinte, olha, eu fico atento para pessoal, para notícias novas. Por exemplo, novembro agora vai sair dados novos sobre a economia da região. Então a gente vai catar, transformar de uma forma comunicável para a emissora de rádio, quer dizer, eu vou deflacionar, usar o IGPDI da Fundação Getúlio Vargas. Tudo isso dá um certo trabalho, né, que a gente faz com satisfação aí. E eu vendo esse produto, a bem da verdade. Eu vendo para algumas cidades no interior, aqui na região já vendi para a Prefeitura de Jundiaí, vendi para Jarinu, para Cajamar, para Várzea Paulista, para Cabreúva, para vários pontos aqui. E esses números servem para essas cidades também venderem o seu peixe, né, para empresas, até para o exterior, para empresas multinacionais.
para atraí-las, né? E para que elas invistam aqui na cidade também, não é? Exatamente. Essa questão talvez seja, quando a gente fala de região aqui, Júnior, talvez seja o ponto principal. Veja bem, olha, essa crise econômica que tem chocada há uns 15 anos mais ou menos no Brasil, mas que apresentou a primeira fratura exposta que a gente viu em 2015, né? Essa crise econômica deteriorou boa parte das cidades do Brasil. Aqui, mais do que na média do Brasil. A região aqui foi afetada mais do que na média do Brasil. Por quê? Porque aqui a gente não tem, por exemplo, uma pecuária de subsistência, ninguém vive de criar galinha, né? Nós não temos aqui uma agricultura de subsistência. O sujeito que está aqui existe, tem RG e tem endereço. Aqui em Jundiaí e em toda a região. Então ela bateu, mas se aumentar a taxa de juros, altera a vida de Jundiaí. Se abaixar a taxa de juros, altera a vida de Jundiaí. Então, Jundiaí conseguiu criar uma infraestrutura que talvez seja um dos pontos de maior facilidade de investimento aqui. Um destaque, veja bem, não é Marilande Rigg falando. Chegamos a comentar aqui, até com o secretário de Finanças, né, o Parimoski, Jundiaí foi avaliada pelo Financial Times, que faz essa avaliação com frequência, como a melhor cidade do Brasil para se investir, cidades acima de 350 mil habitantes. Não é fácil ter isso, Júnior, não é fácil ter essa situação. Agora, se a gente... Até porque quanto mais habitantes também, maiores os problemas, né? Os problemas vêm também, né? Os problemas em função também desse acúmulo de população, esse tipo de coisa. Também facilita de um lado, que você tem mais gente produzindo, mas pode complicar do outro, porque mais pessoas podem ficar doentes, né? E usar o sistema de saúde do município, não é isso, Mariano? É verdade. Quer ver, olha... o serviço de saúde do município, eu sei que tem cara que vai falar, eu fui lá, fiquei na fila, eu sei disso. Só que tem uma coisa, Júnior, sobe o mapa, você vai ver o que é serviço de saúde. Eu conheço casos de pessoas do Nordeste que vêm para cá para poder ir nos hospitais daqui, para poder operar da catarata. Fiquei sabendo dias atrás de um caso assim, né? O que a gente vai fazer? É uma situação que existe aqui na região, né? Agora, se me permite, Júnior, com relação a essa situação de a gente ter mais pessoas, veja bem, existe, com exceção da África, do Saara para baixo, o número de nascimento de pessoas, o controle da natalidade é muito grande no mundo, com exceção da África. É só pegar as pirâmides populacionais. E aqui em Jundiaí, nasceu menos pessoas do que, de uma maneira geral, do que na média da região. Na região, menos do que a média do Brasil, talvez nos últimos 10 anos. No estado de São Paulo, também menos do que a média do Brasil. Só para a gente ter uma ideia, o estado no Brasil onde a população cresce mais, segundo as estatísticas do IBGE, é o Acre, com 2,2%, 2,3% de filhos por mulher, né? Em Jundiaí, olha, é uma coisa inédita na cidade, a faixa de população de 0 a 4 anos, ela é cada vez menor, em termos absolutos. Jundiaí está tendo menos filhos cada vez mais. Cada vez mais. Se a gente pegar nos últimos 39 anos, vamos dizer, do censo de 1980, são 39 anos até hoje, né? Júnior, caiu mais ou menos 12% o número de habitantes de 0 a 4 anos. Então, está acontecendo o seguinte em Jundiaí, veja que coisa curiosa. Olha, eu pegava tal bairro, está crescendo, tem mais casas, a gente vê que tem empreendimentos novos, então a população está crescendo. Mas há, vamos dizer, 40 anos, 50 anos, Jundiaí tinha cerca de
5 pessoas por domicílio. Hoje Jundiaí não tem 3. Então não existe num lar médio em Jundiaí pai, mãe e filho, dá um pouquinho menos, na média. Então a gente olha, a demanda por habitações é cada vez maior. Então você olha, por exemplo, eu vi outro dia, Almeirim da Chaves está construindo, mas não é o mesmo crescimento na velocidade anterior com relação ao número de pessoas. Marilan, falando sobre o 10º boletim do Região em Foco, sobre este projeto importantíssimo colocado aqui através da Rádio Cidade, você falou sobre diversos assuntos: população, economia, empregos, saúde, educação, previdência social, Bolsa Família, eleições, os resultados das eleições em toda a região e o que isso significa e significou, agricultura, pecuária, estatísticas vitais, religião, saneamento, história, segurança, número de veículos, geografia. Muito conteúdo mesmo, e desde já eu queria agradecê-lo por trazer esse rico material e compartilhar com os nossos ouvintes durante esses mais de 4 anos e meio, quase 5 anos, através do Região em Foco. Júnior, eu que agradeço, olha, o espaço que me dá aqui, né? O espaço da Rádio Cidade é muito bom, é muito grande, é muito valioso. E eu agradeço também pelo fato de, se o Pelé fez o 10º gol, eu também fiz o 10º boletim do Região em Foco aqui. Muito obrigado a você, a toda a direção da Rádio Cidade. E que golaço esse, hein? Oh, muito obrigado. Marilan Rigg, consultor econômico da Rádio Cidade,